A paz do Senhor, irmãos. Feche ainda seus olhos, peça a Deus para falar, continuar falando com você, te dando uma direção, tirando alguma dúvida, falando algo que você ainda não meditou, não pensou, algo que seja importante para a sua vida, algo que seja importante para a sua família, para a sua eternidade. Peça isso a Deus agora. Pai de amor, abra os nossos corações, o nosso entendimento para a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor, revelação, libera o Teu Espírito, abre os nossos olhos, ó Deus, tira todas as dúvidas, fala os nossos corações, nos dê uma direção clara, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse para vocês, eu vou continuar a palavra de domingo passado. Se você não estava aí, depois seria bom você adquirir a palavra para entender completamente, que eu vou fazer um pequeno resumo do que eu disse no domingo passado, e quero continuar ministrando naquela direção. Agora, antes, deixa eu te falar algo. É muito importante que você, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como alguém que é filho do Altíssimo, conheça e entenda o que é a vida cristã, ou qual é a razão da vida do ser humano. Porque quando isso fica claro, fica mais fácil de você entender como funciona a vida cristã e por que algumas coisas acontecem ou por que outras não acontecem, ou principalmente para que elas acontecem. Você sabe que na vida cristã o porquê é menos importante do que para quê, porque o porquê sempre te faz olhar para trás, o para quê sempre faz você olhar para frente. Então é muito importante nós entendermos isso. E para você entender isso, é importante você ler a Bíblia. E se você ainda não leu a Bíblia, porque muitas pessoas às vezes abrem a Bíblia, eu vou ler um pedaço, abre, sei lá nos profetas, aí vê uma profecia lá que está destruindo tudo, e aí fala, misericórdia, eu não vou ler essa Bíblia. Né? Então, porque às vezes não tem conhecimento, deixa eu te fazer uma sugestão para ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia a partir de Gênesis, leia até Esther, até o livro de Esther, porque ali é a história contada de uma forma cronológica, praticamente. Então, é a história contada, então, como Deus criou, o objetivo de Deus com a humanidade, depois o homem desviou, depois um povo, uma parte da humanidade resolveu servir a Deus. Então, a Bíblia vem contando a história do ser humano como um todo. Quando uma parte, né, da humanidade não quis servir a Deus e outra quis, então Deus continua falando dessa parte que quis servir a Deus e a história desse povo. Isso vai até Esther. Depois de Esther, para você não perder a ordem, aí você pula tudo e começa a ler Mateus. Porque quando você lê até Esther, você fica claro para você o seguinte, as promessas de Deus, que tem um povo de Deus, que viria um Messias, esse Messias traria a luz e as coisas ficariam claríssimas, e isso seria o último tempo. Então, até Esther você entende isso. Quando você pula para Mateus, aí é falando da história do Messias que veio. E aí, quando você terminar de ler os evangelhos, você pula lá para Apocalipse, que é o final de tudo. Então você entende o início, o meio e o fim. E aí você tem uma ideia do que é a vida cristã. E aí, resumindo tudo, ainda que você vai ler, é importante você saber dos detalhes, eu vou fazer o resumo, depois, já fez o resumo, não preciso ler. Não, precisa. Porque a palavra de Deus é viva. Você lê o mesmo texto 1 milhão de vezes, Deus fala coisas diferentes do mesmo texto, porque é algo vivo. Então, quando Deus criou o homem, assim, se você ler toda essa história, você vai concluir que a Bíblia tem um foco, e o foco chama-se Jesus. Tudo foi criado em função de Jesus. Então, lá no início, quando Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Agora, quem é a imagem e semelhança de Deus? Porque a Bíblia fala que Deus é invisível. Você não enxerga Deus. Mas como que é que você vê Deus? Então, a própria palavra de Deus diz que Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Se você quer saber como Deus pensa, veja como Jesus pensa. Se você quer saber como Deus age, olha como Jesus age. Se você quer saber como Deus se comporta, veja como Jesus se comporta. Porque Jesus é a exata expressão. Ele não é parecido, é a exata expressão. Deus se manifesta através da vida de Jesus. Então, para tocar em Deus, eu preciso tocar em Jesus. E se você vê a Bíblia toda, de Gênesis
Apocalipse gira em torno de Jesus. Quando nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então, nós fomos criados em imagem e semelhança de Jesus, para sermos como Jesus, que é a exata expressão de Deus. Porque você não tem jeito de ser igual a alguma coisa que é etéreo, que você não toca, que você não vê. Mas Jesus não, você toca, você vê. Então é para nós sermos como Ele. Fomos criados para isso. O que aconteceu? Depois o homem fez uma outra escolha. E criou muitos problemas. Jesus veio com a obra do Calvário, veio executar a obra do Calvário, para possibilitar o homem a continuar o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus não mudou, mas o homem mudou. Então Deus continua o mesmo, mas o homem mudou. Então Deus deu uma nova oportunidade ao ser humano a ser como Jesus. E quando você começa a ler o Novo Testamento, e lê ali os 4 evangelhos que descrevem Jesus, até os Atos dos Apóstolos, né? Eu falei pular depois de João, não. Leia os Atos dos Apóstolos, porque eram os apóstolos vivendo a vida cristã. E ali você vê como eles viviam. O que Paulo fez? O que Pedro fez? Por que fez? Está tudo escrito ali em Atos. E aí depois, quando você pula para Apocalipse, você vê o final de todas as coisas. Então o capítulo ali 21, 22 de Apocalipse está descrevendo a Nova Jerusalém, que é o fim de tudo isso que você conhece hoje. Aí você vê que essa é a obra que Deus começou lá no Éden, e está terminando lá no capítulo 21, 22 de Apocalipse, que é a Nova Jerusalém. E quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, é muito interessante, porque você lê, você tem a impressão que é um lugar. Mas logo em seguida você vê que é mais do que um lugar. É um organismo vivo, é um ser. Porque a Nova Jerusalém é construída de pedras vivas. E quais são essas pedras vivas? Você, eu. Mas então não é um lugar, porque nós somos o material da construção. Mas, e aí a Bíblia fala que o cabeça dessa Nova Jerusalém é Jesus Cristo. Nós somos as partes e Deus é tudo em todos. E o que é que Deus, que está construindo isso, vai fazer depois com isso? A Bíblia não fala. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, para esse novo tempo que vai começar a partir da edificação da Nova Jerusalém. Então, quando você vê isso, você tem uma ideia do enredo e do final. E aí você pode se encaixar nisso. E aí você tem condições de entender melhor a palavra de Deus. Você tem condições de olhar e falar, então, isso aconteceu para isso? É, exatamente para isso. Como que é que eu conquisto isso? Assim. Porque se você está vivendo dentro desse enredo, ótimo. O que é que está fora desse enredo? O inferno. Fala para o seu irmão, você não tem interesse em ir para lá, tem? De vez em quando eu vejo as pessoas dando descrição do inferno. Sinceramente, eu não quero saber como que é o inferno. Porque a Bíblia diz que não é bom e eu não vou para lá, para que eu quero saber como que acontece lá? Você já viu aí quais são as notícias do mundo? Você não quer saber como funciona Bagdá, porque você não quer ir para lá, vive explodindo gente lá, vivia, né? Eu acho que agora não vive mais, já passou esse tempo. Mas você não fala, não, mas você quer saber como que é Mônaco, Estados Unidos, a Europa, você quer saber, porque você não, eu quero ir passear lá, parece que o povo vive melhor do que nós aqui, então você quer saber coisa que é melhor, não pior. Eu não quero saber como funciona o inferno, sinceramente, só quero saber o seguinte, os demônios que apareceram, eu vou mandar para lá, pronto, só isso, como passar só de ida, vai embora, vai para o abismo, sai, vai para o abismo, pronto, morreu o assunto, menos um demônio atazanando a vida do ser humano. Então, mas nós precisamos conhecer como que é essa nossa nova vida, porque aí você se enquadra nisso. Tem muitas pessoas que por não entender isso, deixam de desfrutar de coisas legítimas. E muitas às vezes duvidam da palavra de Deus, porque alguma coisa não acontece, porque ele não entrou nesse enredo. Ele não entrou nessa história. A história está aí, ele está do lado de cá, vivendo. Hoje de manhã eu falei uma coisa, deixa eu repetir aqui. Sabe, se você está com um problema de saúde, e o seu problema de saúde é porque você não come bem, porque você não faz exercício, tem uma vida sedentária e come muita besteira por aí você vai no médico. Aí chega lá, o médico faz uma avaliação sua, pega os exames e fala, meu irmão, você está com o pé na cova. Você quer continuar assim? Você vai, pelo amor de Deus, de forma alguma. Falei, pois é, então... vou te receitar aqui, às vezes o cara é nutricionista, eu vou te fazer um novo hábito alimentar. E você também vai ter que fazer exercício. Então ele te dá uma receita completa. E fala, se você mudar a sua dieta
e você mudar sua vida secular, estiver fazendo exercício, a sua saúde vai melhorar. Aí você olha aquilo, tenta fazer aquilo, quebra a cara fazendo aquilo, mas você olha, e às vezes ali no meio da dieta, ele colocou lá abacate. E você gosta de abacate. Aí você fala, sabe uma coisa? Eu vou então comer abacate. Só vou comer abacate, porque está aqui, o médico mandou, está escrito. Agora, se você ficar comendo só abacate, eu gosto muito de abacate. Tem um irmão aqui que vive trazendo abacate para mim. Eu falei que gostava, agora não falta abacate lá na minha casa, tá vendo? Isso é a forma de você plantar as coisas. Fala que você gosta. Então, mas se você comer só abacate a vida inteira, a sua saúde vai para o buraco. Porque você precisa mais do que isso. Imagina, ele programa lá para você assim, uma vida de exercício, coisas que você precisa fazer. Aí você olha lá, fala, não, eu não gosto de andar, eu não gosto disso, mas eu gostei desse exercício aqui para o braço. Aí você fica fazendo aquele exercício só para o braço. Só o seu braço que vai ter mudança, o resto do seu corpo não. E aí depois você vai, escolhe só o abacate, faz exercício só para o braço, e a sua vida fica pior. Você volta no médico e fala, esse médico não entende nada. Mas ele te passou um todo, mas você pegou só uma parte e acha que essa parte vai resolver o todo. Não vai. A vida cristã da mesma forma. Deus resolveu o seu problema como um todo. Mas se você pegar só um pedaço que você gosta e ficar só naquilo, isso talvez faça um bem, mas um bem local naquela área da sua vida, mas a sua vida como um todo não vai resolver. A sua saúde espiritual talvez vai continuar ruim. Por quê? Porque você não entrou no todo. Fala para o seu irmão, entra na academia de Deus. Fitness espírito. Vida saudável. Como é que é? Ouvi falando, piquê, Jesus amado. Só goiano, eu sou um goiano desviado, né? Porque eu não gosto de piquê. Estão vendo? Eu como piqui só para agradar. Primeiro minha esposa, depois o resto dos goianos. Porque lá na casa da minha mãe, se eu não comer piqui, isso é heresia, assim, combatida a ferro e fogo. E então me dá aí o caldo do piqui. Tendo isso em mente, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Então, deixa eu recordar o que eu falei no domingo passado. Gênesis 12, capítulo 12, a partir do verso 1. E olha o que a palavra de Deus diz. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Até aí. Então, imagina, Abraão, se você ler, antes de Gênesis 12, você vai ver a descendência dessa parte que continuou servindo a Deus, e a descendência daqueles que resolveram não servir a Deus. Nós fomos criados para servir a Deus, mas teve um povo, uma parte da humanidade que não quis. Então, Abraão entra na descendência daqueles que escolheram servir ao Senhor. Abraão era da descendência de Sete. Os irmãos sabem, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel, e os dois, um morreu e o outro foi amaldiçoado. E aí veio Sete, depois deles. E a partir de Sete, começou a se invocar o nome do Senhor e seguir o Senhor. E a descendência de Sete é que estabeleceu o povo de Deus. Então, Abraão é da descendência. Então, Abraão era um crente. Ele conhecia o Senhor. Mas ele era um crente que não vivia só do Evangelho, não vivia só da vida cristã. Ele morava onde? Em Ur dos Caldeus. Deus aparece para ele e fala o seguinte: olha, existe uma promessa para você. E a promessa era fantástica, poderosa, miraculosa. Qual que era a promessa? Você vai prosperar.
Você vai ter uma descendência poderosa. Você vai ser reconhecido nessa terra. Você vai deixar um legado. Eu vou te proteger. Se alguém tentar algo contra você, te amaldiçoar, eu vou amaldiçoá-lo. Deixa que a briga é por minha conta, Abraão. Não precisa você se preocupar com você, porque eu vou cuidar de você. Onde quer que você esteja, eu vou estar te protegendo, eu vou estar te guardando, e você vai ser muitíssimo abençoado e vai prosperar em tudo na sua vida. Obrigado por esse aleluia. Mas alguém gostou dessa promessa? Essa é a promessa. Não é uma promessa, é a promessa. E se você estudar essa promessa, você vai ver que o que Deus estava oferecendo para Abraão, na verdade, era Cristo. Porque tudo isso que eu disse está em Cristo. Tudo isso que Deus falou para Abraão está em Cristo. Então, o que Deus estava falando para Abraão é: você vai ter Cristo. E Jesus falou sobre isso, que Abraão viu o seu dia e se alegrou muito. Creio eu que foi quando Deus fez essa promessa, porque Abraão olhou e falou: meu Deus, isso é muito, isso é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que você e eu precisamos. Não tem nada fora do Senhor. Qualquer coisa de bom que você imagina, qualquer coisa que vai te fazer bem, está em Cristo. Então, na verdade, o que Deus falou para Abraão era: eu vou te oferecer Cristo. Mas o que Deus colocou como condição para Abraão? Falou para ele: aí onde você está vivendo, e aí Deus usou a terra, a parentela e o pai. Domingo passado eu expliquei o que é cada parte dessa. Hoje eu vou ficar só numa parte, que é a questão do pai. Então, o que Deus estava falando para Abraão, já falei domingo passado. Deus não tem problema com a terra, não tem problema com a parentela, e muito menos com o pai de Abraão. Isso tudo são símbolos de coisas que definem o quê? Definem princípios de vida, definem formas de se viver, definem práticas que nós temos. Então o que Deus estava falando é o seguinte: se você viver desse jeito que você vive, você jamais vai ter Cristo. Porque para viver Cristo, você precisa abrir mão dessa forma que você vive e vir para um outro lugar que é uma outra forma de se viver. E especificamente, a questão do problema pai, Deus falou para Abraão: sai. E o que é o problema pai? Que eu falei domingo. O problema pai é o seu jeito pessoal de ser. Aquilo que define você. Quando alguém te conhece, você fala para ele, em 2 ou 3 frases, me define. A hora que a pessoa fala, esse é o seu jeito de ser. Se alguém olhar para você e falar: eu acho que você falar assim: ô irmão, você me ama e tudo, me defina aí. Ele fala: ele pensar, isso aí não vai ser boa coisa. Aí ele fala: não fala, não fala, eu acho que você é mau caráter. Aí você fala: mas que é isso? Como que você fala isso? Uai, você deve ter tido atitudes com ele que definem que é um mau caráter. Aí pergunta para o outro fala a mesma coisa. Pergunta para o outro, fala a mesma coisa. Então isso define você. Você naturalmente. Você como você nasceu. Não estou falando na nova criatura, a velha. Então está definindo o problema pai, é aquilo que define você. Alguém fala para você: não, ser muito tímido. Quer dizer, você de uma forma geral é tímido, é o que conduz. A timidez define e conduz a sua vida. Não, você tem uma autoestima muito baixa. Isso define você. Não, você tem uma autoestima muito alta. Isso define você. Esse é o problema pai. É aquela forma sua de ser, de agir, de pensar naturalmente. É o seu jeito espontâneo de ser. Então, esse é o problema pai. O que Deus falou para Abraão? Essa promessa que eu estou te fazendo, se você não sair daí, jamais vai acontecer na sua vida. Para que ela aconteça, você tem que sair daí. E muitos hoje, às vezes olha a promessa, ela não acontece na vida dele, e ele fica às vezes desanimado. Às vezes ele fica com dúvida com Deus. Às vezes ele acha que ele tem algum problema. Na verdade tem mesmo, às vezes a gente não pode falar para a pessoa. Mas ele acha que tem alguma coisa errada na palavra de Deus. Às vezes ele acha que tem alguma coisa errada, é na igreja, é na célula, ou com o líder, alguma coisa. Ele fica procurando o erro. Por quê? Ele continua querendo a promessa, mas não tem disposição de abrir mão da sua forma de ser. E a promessa que é Jesus para a sua vida, que é tudo que você está querendo, que vai satisfazer a sua vida, só é possível se você mudar essa forma de ser. Aí Deus fala isso para Abraão.
E se você ler a Bíblia, Isaías comeu quase todo o meu tempo, vai dar para eu ler todos os textos. Eu sempre tenho que achar um culpado, né? Mas, se você ler a palavra de Deus, veja, Deus falou isso com Abraão. Lá no texto, em Atos, contando sobre esse mesmo momento que nós lemos aqui de Gênesis 12, Estevão diz que Deus falou com Abraão, ele estava lá na Mesopotâmia, ou seja, lá em Ur dos Caldeus. Se você ler esse texto que eu acabei de ler, fica parecendo que Abraão já estava em Harã quando Deus disse isso para ele, mas não, quando Deus falou com ele, ele estava em Ur dos Caldeus. E quem foi que tomou a iniciativa, lá em Ur dos Caldeus, depois que Deus falou, de ir para Canaã? Veja, quero reafirmar para você que Canaã é uma outra forma de viver. Não é um lugar físico, era lá na época, hoje não. É um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de enxergar, um jeito de agir. Isso é Canaã, que é o jeito do reino de Deus. E que o jeito do reino de Deus é Jesus. Jesus é o padrão do reino de Deus. Então, Jesus é o código de conduta, se é que pode falar assim, do reino de Deus, que é a graça de Deus. Então, quando Deus fala, sai daí, vem para cá, está falando, muda. Porque se você não mudar, as bênçãos que você está procurando, ou essa bênção completa, não vai acontecer. O máximo, você pode ter uma bênção aqui, outra ali, um pedaço aqui, outro ali, mas a sua vida como um todo não funciona. Vai que você vai muito bem, a sua vida profissional está decolando, mas seu casamento está sendo destruído. Ou às vezes seu casamento está indo muito bem, mas a sua vida profissional não decola. Ou às vezes o casamento vai bem, mas o relacionamento com os filhos não. Ou às vezes a coisa está indo bem, mas você é um líder de célula, a coisa não multiplica, não avança, não cresce. Entendeu? Uma ou outra coisa não funciona. Para que tudo isso possa caminhar bem, para que você tenha suas lutas e vença todas, essa é a promessa. Se você tem só um pedaço, você não está tendo a promessa, você está tendo só um pedaço dela. E um pedaço dela não é a promessa. Então, Deus falou com Abraão. Agora eu vou ler um texto aqui, antes desse capítulo 12, no capítulo 11, no verso 31 e 32, olha o que a Bíblia diz. Tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então olha o que a Bíblia está falando. Lá em Atos fala que Deus falou com Abraão. Mas quem tomou a iniciativa de ir? Terá, pai de Abraão. Então isso aqui foi um fato que aconteceu, mas isso aqui é um símbolo. Que é o quê? Deus falou com Abraão, mas quem tomou a iniciativa de ir foi Terá, ou seja, o problema, pai de Abraão, é que decidiu ir, ou seja, Abraão, pela sua forma de ser, do seu jeito de ser, é que decidiu ir para Abraão. O que é que Deus falou para ele? Deixa o pai. O que é que ele fez? O pai foi junto. O pai continuou, e mais conduzindo a vida dele. Em outras palavras, o que estava acontecendo é, Deus fala para Abraão, você precisa mudar o seu jeito de ser. Vamos para Canaã. E ele fala, não, eu vou para Canaã para ser abençoado, mas do meu jeito. É mais ou menos assim. Ele chegou para Deus e falou, Deus, agora que eu conheci o teu poder, nossa, essa dupla vai fazer história. O Senhor com o seu poder e eu com as minhas ideias, ninguém vai poder nos resistir. Foi mais ou menos isso que ele fez. Eu vou para Canaã, vou tomar posse da promessa, mas do meu jeito. Levar o pai ou deixar o pai conduzir é isso. Mas aonde é que ele parou? Ele não conseguiu entrar em Canaã. A Bíblia diz que ele parou, o texto que nós lemos, em Arã. Arã é o quê? Divisa com Canaã. Divisa. Quem anda com problema pai, jamais entra em Canaã. Porque em Canaã é uma outra forma de viver. Em Canaã, você não entra com seu pai, porque olha o que acontece. O problema pai é o seu jeito de ser. Mas, na verdade, o seu jeito de ser tem que ser o jeito de Deus ser. E o jeito de Deus ser é Jesus. Então, na verdade, o que é que tem que acontecer? O problema pai, seu natural, tem que sumir e tem que entrar o seu novo pai, que é o seu pai espiritual, que é o Senhor Jesus.
Então, na verdade, o pai natural, ele só consegue te empurrar até Harã. Mas a promessa está dentro de Canaã. Por que muitos não prosperam, não crescem, não avançam em todas as áreas? Porque eles estão parados em Harã. Eles não entraram em Canaã. Eles estão aqui na divisa. E por que eles estão na divisa? Porque o pai ainda continua conduzindo. A Bíblia diz que quando o pai morreu, o que Abraão fez? Entrou em Canaã. O pai ficou fora. O pai está falando, o seu jeito natural de ser tem que ficar fora, sob pena de você não conquistar a promessa de Deus. Você pode ter uma bênção ou outra na sua vida, mas a promessa como um todo não vai acontecer enquanto o pai for vivo. E o pai está falando do quê? Da sua forma natural de ser. Pergunta para o seu irmão, você quer a promessa de Deus? Pergunta para o outro, você também quer a promessa? Agora fala para os dois, mata o pai. Sabe, irmãos, a promessa de Deus é mais ou menos assim. Essa promessa que é Jesus, é como se você tivesse ganhado uma laranja. Então, a laranja tem vários gomos. Uma coisa é você chupar um gomo da laranja. Alguém descascar uma laranja, pega um gomo e dá para você. Os irmãos aqui não descascam a laranja igual você descasca a mexerica, não, né? Você, o máximo que você conhece laranja é suco, né? Mexerica. Você também não conhece o que é mexerica, não? Como que é o nome aqui? Tangerina. Os irmãos conhecem tangerina, mexerica? Ótimo. Então imagina, você tira ali a casca, tem vários gomos. Sabe, a promessa de Deus é toda a mexerica, é toda a tangerina. Uma bênção de Deus é um gomo. Muitas pessoas se satisfazem em ter um gomo. Ele pensa que está tudo bem com um gomo. Mas a promessa é o todo, não é um gomo. Jesus é um todo. Ele quer entrar na sua vida para abençoar todas as áreas da sua vida. É para você prosperar em tudo. Em tudo. Mas acontece que tem gente que está buscando, parece só um gomo. Por quê? Se ele entra em Canaã, ele recebe a laranja completa. Fora de Canaã, ele recebe só um gomo. E aí ele é abençoado aqui, às vezes depois com muita oração é abençoado ali, depois com muita fé é abençoado acolá, mas ele não tem a laranja como um todo na sua mão. Por quê? Ele não está em Canaã. E aí fica aquela guerra, aquela luta, aquela falta de tudo, aquela necessidade, você não é suprido em tudo. Por quê? Você só pegou um gomo. Por que você pegou um gomo? Porque você ainda está com o pai vivo dentro de você. Você não entra de cabeça. Você não pula no liquidificador da transformação. Porque você olha, se eu pular aí dentro vai sobrar nada. Não é para sobrar nada, é para morrer. Deus não quer consertar a sua velha vida. Ele matou essa velha vida. Ele te deu uma nova em Canaã. Então é uma nova vida. Aqui é um novo pai. Aqui é o Senhor, que é o seu pai, que é o meu pai. É Ele que tem que conduzir as nossas vidas. E não nosso pai anterior, nosso pai natural, que é a nossa própria forma de ser, de entender, de querer a nossa própria agenda. Olha para o seu irmão, você entendeu isso? Então pergunta para ele, você quer matar o pai? Porque nós podemos assassinar um monte de pai aqui hoje. Se você fizer isso e o novo pai entrar na sua vida, você vai ter outra vida. Não significa que você nasceu de novo, não, você já nasceu de novo o dia que você aceitou Jesus. Mas acontece que se o pai velho ficar conduzindo, se o pai anterior, natural, ficar conduzindo a sua vida, o máximo você vai ter algumas bênçãos na sua vida. Tem gente que está atrás de bênção, mas nós devemos estar atrás da promessa. A promessa é o todo. A promessa é Jesus, está à minha disposição, à sua disposição. Amém, irmãos? Agora veja, Abraão estava aqui, Deus falou com ele, larga tudo, deixa de pensar o que você pensa, abra mão dos seus projetos particulares e pessoais, da sua agenda própria, dos seus desejos, daquilo que te dá prazer, abra mão de tudo, e eu vou te dar coisa infinitamente superior lá.
Agora, você já pensou, Abraão, ouvindo isso de Deus? Que crise que não deve ter gerado no coração de Abraão? Porque para ir para Canaã, era só uma promessa. Não era algo que já tinha acontecido. Mas em Ur dos Caldeus, ele já tinha um pouco de coisas. Ele tinha um pouco de patrimônio, ele tinha uma esposa, era estéril, mas ele tinha esposa. Então ele tinha ali os seus amigos, tinha os seus parentes, tinha o seu pai, tinha ali, ele conhecia, sabia lidar ali com a vida. Mas agora ele tinha que ir para um outro lugar. Qual? Deus falou, vou te mostrar. Nem falou qual era o lugar. Então Abraão, imagina a crise, a promessa é fantástica, a promessa é extraordinária, mas é promessa, e eu estou aqui com algumas coisas na mão. Eu solto isso em função dessa promessa, ou eu fico com isso? Essa foi a crise de Abraão. Imagina Abraão conversando com Sara. Abraão chega e fala, eu tenho uma boa notícia. Ela fala, qual? Aí ele fala da promessa. Porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo, nós vamos ter filho, nós vamos ter descendência, nós vamos prosperar, vamos ter muito mais do que o que nós temos. Ela fala, quando? Não sei. Onde? Também não sei. Aí ela vira para ele e fala, uai, Abraão, você está ruim da cabeça? Nós temos uma casa aqui. A minha mãe mora ali, eu vou na casa da minha mãe todo dia, ou pelo menos uma vez na semana. E ele falou, essa é a bênção, você nunca mais vai lá. Isso é por minha conta. Então, e Sara fala, como que eu não vou mais na casa da minha mãe? E as minhas irmãs? E os meus sobrinhos? Eu não tenho filho, mas meus sobrinhos são como filhos para mim. Eu vou ter que largar tudo disso? É. Mas como que é a casa para onde nós vamos? Não sei. Ué, mas quanto que é que você vai ganhar lá? Não sei. Eu sei que eu vou prosperar. Ué, como vai? Já aconteceu? Não. Ué, mas você vai largar a nossa vendinha aqui? Você não vende talite aqui? E agora? Nós vamos vender o quê? Não sei. Ué, mas como que é isso, Abraão? Olha a crise de Abraão. Mas olha o que a palavra de Deus diz que Abraão fez. Deus falando para ele, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Por isso ele foi o pai da fé. Olha a crise. Ainda assim, com todo mundo, os parentes falando, a esposa falando, os sobrinhos falando, os amigos falando, ele partiu na direção de Canaã. Ele creu em Deus. Ele abraçou a promessa. Ele olhou para a promessa e falou, essa é infinitamente mais do que tudo aquilo que eu posso ter. Ele creu no que Deus diz antes das coisas acontecerem. Isso chama-se fé. E chama-se fé. Por isso que ele, é o pai da fé, foi o primeiro homem que Deus disse isso, e é o primeiro que creu. É o primeiro que partiu tão somente em cima da palavra de Deus, sem ter uma única coisa acontecida. Ele creu, ele abraçou a promessa e partiu. Veio com o pai, mas partiu rumo à promessa. Então veja, irmãos, a vida cristã começa com fé. Fé em quê? Na promessa. Na promessa. Agora, depois que você crê na promessa, o que se espera? É que você caminhe na direção dela. Nós estamos falando muito e muito da graça de Deus, porque a graça de Deus é o evangelho. Não tem como você não falar da graça. Mas eu tenho visto muitas pessoas que estão entendendo errado a graça de Deus. Eles creem que a graça de Deus só produz uma única coisa na sua vida, fé. E eles têm fé, mas não têm disposição alguma de entrar no caminho. Então ele tem fé. É mais ou menos o seguinte, é se ele ouvisse o que Deus falou, Abraão, ouvisse e falasse para Deus assim, eu creio. E Deus fala, então venha. Ele falou, não, eu creio, mas eu vou ficar aqui. Eu creio, mas o Senhor pode me abençoar onde eu estou, vivendo do jeito que eu estou vivendo, fazendo o que eu estou fazendo. Mas Deus falou, não vou te abençoar aí. Não tem jeito de eu te abençoar aí, porque na verdade o que você vive é consequência da forma como você vive. Você precisa mudar a sua forma de vida. Não, eu vou continuar assim, eu não tenho que fazer mais nada, porque eu já criei. Não, se você creu, então tem que produzir algo. A sua fé, ela precisa, para ter consistência, para ela ser chamada de viva,
ela precisa produzir uma obra. Quem falou isso foi o apóstolo Tiago, há 2000 anos atrás. Paulo pregava sobre fé, e falava sobre fé. Teve gente que chegou a falar que Paulo disse que era para pecar muito, para que tivesse muita graça. Porque Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o povo falou, então vamos pecar mais para ter mais graça. Torcendo o que Paulo diz. Paulo está falando que a graça de Deus te libertou do pecado. Não é para você continuar pecando, é para você nunca mais pecar. Mas caso aconteça um acidente, Deus te perdoa. É isso. Mas tem gente que torce. Então Paulo falou sobre a fé, que a vida cristã começa com fé, mas a fé tem que produzir algo na sua vida para entender que é uma fé. O apóstolo Tiago disse o seguinte: mostra a sua fé sem obras, e eu vou mostrar a minha fé pelas obras que eu faço. Porque toda fé precisa produzir algo. A fé de Abraão produziu o quê? Uma disposição de abrir mão de tudo e seguir a palavra de Deus, caminhar na direção do Senhor. Então veja, irmãos, muitos creem na promessa, mas não querem entrar no caminho da conquista da promessa. Ficam vivendo rigorosamente da mesma forma e acham que a promessa vai acontecer. Não vai, porque Abraão teve fé sim. Para ele sair de Ur dos Caldeus, ele teve que crer. Mas quando ele creu, ele caminhou, ele se dispôs a ir para o lugar que Deus disse. Se dispôs a fazer o que Deus disse. Fala para o seu irmão, você tem fé? Fala, as suas obras concordam com a sua fé? Isso é o resumo da palavra da semana passada. Agora eu vou pregar hoje. Então veja, foi isso que eu disse. Eu usei o Velho Testamento. Mas deixa eu trazer isso para o Novo Testamento para ficar mais claro isso para você. Deixa eu te dar um exemplo dessas coisas. Eu usei o exemplo de Saul e Pedro. Deixa eu falar mais sobre dois. Alguns domingos atrás eu ministrei sobre Gideão. Gideão tinha uma forma de ser. Qual era a forma de ser de Gideão? Medroso. Qual era a forma? Duvidoso no tocante à palavra de Deus. Se você ouviu a palavra, você sabe disso. Esse era o jeito. O que Gideão estava fazendo quando Deus veio falar com ele? Escondendo, rancoroso, ressentido, amargurado com Deus. O que é que esse jeito de ser de Gideão produziu na vida dele? Tornou ele um escravo. O escravo dos midianitas. Aí Deus entra na história de Gideão. Deus começa a falar com Gideão. E Deus vai falando e Gideão vai mostrando e abrindo o coração e mostrando cada hora mais o seu jeito de ser. Enquanto ele falava com Deus, Deus está ensinando ele a ser como Jesus. Gideão falava, é como se entrasse aqui nesse ouvido, saísse aqui no ouvido de Deus. E Deus falava algo para ele. Deus não dava importância ao que ele estava falando, mas Deus foi enchendo ele de Jesus. Então, o pai natural de Gideão foi saindo e o pai espiritual foi entrando. No final da conversa, o que aconteceu? Mudou a vida de Gideão. Gideão se tornou outro homem. Gideão vai e com 300 homens vence o exército com 120 mil soldados. E depois que ele venceu, ele se tornou ali o juiz de todo o povo de Israel. Ele que liderou o povo até morrer. E se tornou um dos ícones da palavra de Deus. Bom, o que é que aconteceu com Gideão? O problema pai morreu. E o novo pai entrou. Ele entrou em Canaã. Veja que ele estava dentro de Canaã, vivendo com o pai antigo, carregando o pai. O que aconteceu? Nada. Ele só entrou espiritualmente dentro de Canaã o dia que ele deixou de ser o que ele era e se tornou um novo homem, segundo a palavra de Deus, segundo o Pai amoroso que é o nosso Deus, que Jesus disse e veio nos ensinar. Esse dia mudou a vida de Gideão. Um outro exemplo da Bíblia, a mulher samaritana. A mulher samaritana viveu a sua vida quase toda segundo a sua própria cabeça. Segundo os seus próprios valores, fazendo aquilo que dava na cabeça. Qual foi o resultado disso? 6 casamentos. Na verdade, 5 casamentos e um amaziamento. E rancorosa, até a raiz, de tudo e todos.
E aí Jesus entra na vida dela e vai tirando esse pai, esse problema, essa forma de ser e colocando outra no lugar, que era a forma do próprio Jesus ser. No final da conversa com Jesus, deve ter acontecido, sei lá, 1 hora, 2 horas de conversa, a mulher era outra. Agora não tinha mais amargura, mudou completamente. Agora acabou a amargura, foi atrás do pessoal, mudou a vida dela completamente. E a promessa agora aconteceu na vida dela. Antes a promessa não acontecia. Veja que ela reclamou para Jesus. Falou, olha, eu creio, mas cadê o Messias? Não acontece, minha vida, olha a destruição que é a minha vida. Agora Jesus entrou. O pai saiu, morreu, entrou o novo pai, que é o Senhor. Entrou para conduzir a vida dela. Agora mudou, instantaneamente mudou. Fala para o seu irmão, você vai matar o pai ou não? Se você sair daqui e falar que eu mandei você matar o seu pai, mandar uma mensagem ruim para ele e tudo, falar que fui eu, você está torcendo o que eu estou dizendo. Pai, na Bíblia, natural, aponta para a sua forma de ser natural. Essa tem que morrer. Mas agora vamos entrar no Novo Testamento. Isso tem no Novo Testamento, essa é a essência do Novo Testamento. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Então, Jesus pregava o Evangelho. Jesus anunciava as boas novas. E a plateia de Jesus tinha gente de todo jeito. Tinha pessoas que procuravam Jesus e falavam, Senhor, me cura da cegueira. Jesus curava. Outros, me cura do fluxo de sangue. Jesus curava. Outros queriam que Jesus ajudasse ele a dividir a herança. Outros queriam tirar uma dúvida, não entendiam o que a palavra de Deus falava. Jesus tirava a dúvida. Uns queriam um rumo de vida. Jesus dava. Era assim que Jesus vivia. E seja, Deus abençoava todos, aqueles que criam, aqueles que se aproximavam, porque Deus é um abençoador. Todas as vezes que alguém buscar a Deus, vai receber. Todos aqueles que buscarem o Senhor, vai achar. Todos aqueles que bater a porta do Senhor, Ele abre e abençoa. Mas isso não é toda a vida cristã. A vida cristã é mais do que isso, infinitamente mais do que isso. Então, todos, sem exceção. Estava lá o cara possesso, Jesus expulsava o demônio. Todos, sem exceção, que tocava, eram abençoados. E Jesus continuava pregando. Agora, olha o que ele falou para toda a plateia que estava ali ouvindo ele. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. Dizia a todos, então, falava a todos. Todos que procuravam tinham alguma coisa, ele abençoava. Mas ele falava algo, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Olha o que é a condição que ele coloca. Se alguém quiser vir após mim. Agora Jesus fez uma distinção entre aqueles todos que são abençoados e aqueles que querem vir após ele. Aqueles que querem andar com ele, aqueles que querem segui-lo, aqueles que querem ser seus discípulos. Uma coisa é tocar em Jesus e receber uma bênção. Outra coisa é querer seguir Jesus. Quando alguém chegava e falava assim, eu quero ser curado, Jesus não discutia, não falava, não falava, oh, tem coisa melhor do que isso. Não, Jesus fazia. Mas para aqueles que querem seguir, quem são aqueles que querem seguir Jesus? São aqueles que olham para Jesus e entendem que Ele é o único que tem as palavras da vida eterna. Eles sabem que Jesus, é aqueles que veem Jesus, o único que tem a vida eterna. É aqueles que olham para Jesus e falam, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aqueles que entendem que encontrou um tesouro imenso, infinitamente melhor e maior e superior a tudo aquilo que já tinham encontrado antes. É aqueles que olham e falam, eu não posso perder essa oportunidade, que é a maior oportunidade da minha vida. É aqueles que olham e falam assim, puxa vida, encontrei algo superior, melhor do que tudo que eu já experimentei, eu posso experimentar nesse mundo. Para esses, somente para esses,
que querem seguir após Jesus. Esses são aqueles que eles querem, onde Jesus tira o pé, eles põem o outro e está seguindo Jesus. Porque eles encontraram a joia do universo. Eles entendem, não tem nada melhor, superior do que Jesus. Eu quero Jesus. Esses estão olhando para a promessa e querem toda a promessa. Eles não querem uma prosperidade financeira, eles não querem um casamento restaurado, eles não querem ser curados de uma doença, eles querem o todo, que é Jesus. Jesus diz, para esses, somente para esses, fala para o seu irmão, você está nesse grupo? Ou você quer só a bênção? Então olha o que acontece, para esses, Jesus falou 3 coisas, e a primeira é o quê? Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É matar o problema pai. É abrir mão da sua forma de ser. É abrir mão dos seus valores, do seu jeito, daquilo que você acha que é certo. Jesus está falando, negue a si mesmo. Abra mão. Por quê? Para seguir Jesus, tem que olhar para ele e falar, eu quero ser como o Senhor. Agora, como que alguém vai se encher de Jesus se ele está cheio dele mesmo? Não tem jeito. Tem que ter uma torneira, tem que ter saída. O que você é tem que sair para que o Senhor entre. Jesus disse isso. Só que Abraão, Deus já tinha falado para isso para ele lá atrás. Aqui Jesus foi claríssimo, deixou claro, negue a si mesmo. Ou seja, se esvazie de você para que eu possa encher você de mim. É o que Jesus estava falando. Se você não negar a si mesmo, não tem jeito de você me seguir. Sabe, irmãos, quando nós vemos para a obra de Deus, a gente vem cheio de boas intenções. Boas intenções que não funcionam no reino de Deus. De manhã eu dei um exemplo, quero repetir. Eu, antes de me converter, eu vim da área de planejamento, de organização. O meu trabalho era chegar nas empresas, observar, avaliar a empresa e propor uma organização melhor, procedimentos melhores. Então eu trabalho muito com organização e métodos. Fazer manuais para as empresas, como que deveria ser, definir as funções dentro das empresas. Aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz isso. E juntando isso ao todo para que a missão da empresa se cumpra. Fazia todo esse diagnóstico e depois informatizava isso para dar velocidade à informação, para que as coisas pudessem funcionar melhor. Esse era o meu trabalho. Aí eu me converto, especialista nisso, e chego na igreja. Oh, Deus. E aí, quando eu cheguei, eu vou te falar com todo o temor. Eu pensava, isso aqui é uma bagunça. É isso que eu pensava sobre a igreja. Eu procurei o pastor Luiz e falei, eu quero organizar essa igreja. Oh, Deus. Pastor Luiz é um homem de Deus. Para eu aguentar não foi fácil. Eu queria organizar a igreja, fiz um monte de manual dentro da igreja, layouts, mudei tudo e queria mudar tudo. E o Luiz falava, isso não é bem assim. Eu falei, não, você que não entende isso, essa é a minha especialidade, você é pastor, quem entende a organização sou eu. Eu falei, tá bom, continua nessa força sua, vamos ver até onde você vai. E até o dia que eu entendi que igreja não é uma organização, igreja é um organismo vivo. Que quem conduz é Deus, é o Espírito de Deus. Não tem homem para ficar organizando a igreja, jamais vai conseguir organizar o que é um organismo vivo. Você organiza uma organização, uma empresa. Você não tem jeito de organizar sob padrões naturais o reino de Deus. Fala, pastor, então é para ser uma bagunça? Não, deixa Deus conduzir. Tem a hora para tudo e Deus vai falar como deve ser. Pode ter certeza, tudo que dá problema na igreja são regras, nós precisamos delas. Mas se é uma arte, tem que entender da parte de Deus como fazer a regra, porque não pode ir além nem ficar aquém. Só Deus sabe fazer isso. Porque a igreja é a igreja do Deus vivo. Não é alguém com alguma especialidade natural que vai organizar a igreja, vai atrapalhar a igreja. Então, era o meu jeito de ser. Cheguei na igreja, eu me esvaziei, renunciei a mim, não. Eu pensei, essa igreja agora vai ter um profissional qualificado nessa área, e eu me coloco à disposição para ajudar.
Na verdade, eu estava trazendo eu para dentro da igreja. Até que eu entendi isso que Jesus falou. Renuncie a si mesmo. Deixa ser conduzido pela palavra de Deus. E aqui eu não estou escrevendo e assinando embaixo de bagunça, irmãos. Pelo amor de Deus. Nosso Deus é Deus de ordem. Mas é Ele quem faz a ordem. Não sou eu, não é você. É Deus. É Deus quem conduz. Porque o organismo é o corpo de Cristo. Então a Bíblia fala, renuncie a si mesmo. Abra mão do seu jeito de ser, do seu jeito de enxergar e tudo natural de ser. E entre na direção do Espírito Santo. Deixe. Então Jesus falou a primeira coisa, renuncie a si mesmo. Quem? Aqueles que querem ir após Jesus. Olha a frase, o tanto que ela é importante. E após, não é na frente. É após. Ele é o cabeça. Ele lidera. Ele conduz. Eu vou após. Seguindo. Então a primeira coisa é renunciar a si mesmo. O que é? Matar o problema pai. Mas Jesus falou mais. Renuncie a si mesmo e dia a dia pegue a sua cruz. A cruz representa o quê? Para muita gente, cruz representa sofrimento. Representa chibatada. Representa cravos nas mãos, cravos nos pés, espada nas costelas. Ele pensa isso porque isso foi o que aconteceu com Jesus. Mas olha o que Jesus falou. Pegue a sua cruz, não a dele. A sua, a minha. Cada um tem a sua cruz. Cruz significa o propósito divino para mim e para você nessa terra. Isso chama-se cruz. A de Jesus foi a cruz do Calvário. A minha e a sua? Não sei. Cada um tem que buscar de Deus qual é a sua cruz. Mas o que é que Jesus falou? Negue a si mesmo, porque se você continuar com os seus projetos, com a sua forma de ver, de enxergar, e querer que a sua forma de ser tem que ser na obra de Deus, jamais você vai pegar a cruz, porque a cruz é a forma de Deus para você, nessa terra. É o projeto divino para você nessa terra. Então, para que eu pegue a minha cruz, eu preciso renunciar o meu projeto particular, natural de ser. Senão, como que eu vou carregar a cruz, sendo que eu estou carregando o meu projeto pessoal? Então, primeiro você renuncia o seu projeto pessoal. Segundo, você abraça o projeto de Deus para você, que é perfeito, que é agradável, que é bom. Só que eu preciso entender isso e crer nisso, como Abraão fez. Abraão creu no que Deus disse. Jesus está falando para aqueles que querem seguir após Ele, para aqueles que vão conquistar a promessa, para aqueles que estão de olho na promessa que é Jesus. Para esses, você precisa renunciar à sua forma de ser, os seus projetos, e abraçar o projeto divino. E por que é que Jesus quer que você abra mão do seu e substitua pelo dele? Irmãos, com toda a liberdade que eu tenho para poder falar e amor por você, se você está aqui é porque você concluiu que você não é uma boa pessoa para conduzir a sua vida, porque se você achasse que era bom, você estaria aí no mundo como estão as pessoas aí no mundo. Se você está aqui é porque você entendeu, Deus tem uma forma melhor, superior à minha, e eu quero isso para mim. Quem acha que ele sabe conduzir bem a vida dele, como que é o nome desse lugar aí que o povo pula carnaval? Lá, o Sambódromo. Ele está lá no Sambódromo. Ele está conduzindo a vida dele. Ele está em pleno carnaval. Ele acha que aquilo ali é a razão da vida dele. Tem gente que passa o ano inteiro se preparando para isso. Essa é a vida, ele escolheu. Está ali. Agora eu te falo, o que esse carnaval vai produzir de bom na vida de alguém? Qual é a restauração de família que acontece? Qual é a eternidade que dá? Quais são os milagres de cura que produz? Qual é o poder e as experiências sobrenaturais que alguém pulando carnaval vai ter? Mas tem pessoas que acham que isso é bênção. E esse é o projeto dele de vida. O que é que Jesus está falando? Você quer andar após mim? Abra mão desse projeto. E siga o meu. Siga o meu que é superior, que é melhor. Porque o Senhor é perfeito. Não tem ninguém aqui, porque a Bíblia diz que Deus olhou para o mundo, não viu ninguém perfeito. Não viu ninguém justo. E falou, então eu tenho um projeto que vai te tornar justo, que vai te tornar perfeito. Mas para isso, eu preciso espontaneamente abrir mão do meu projeto. E abrir e abraçar o projeto divino. Isso é o que Jesus disse. Renuncie a si mesmo,
Mata o problema pai. Abraça o projeto que eu tenho para você. E siga-me. O que é seguir? É você estar olhando sempre para Jesus. Nunca perder de vista. Se aproximar, se inspirar. Olhar para Jesus e repetir o que Ele faz. Repetir, repetir, repetir. Seguir, seguir, seguir. É isso que Jesus disse. E na medida que eu renuncio a mim mesmo, pego o projeto divino, olho para Jesus e o sigo, à medida que eu caminho, a promessa se torna realidade na minha vida. Qual a promessa? Aquela que ele fez lá para Abraão. Prosperidade, legado, bênção, proteção, abençoar todos à minha volta. Essa promessa vai se cumprir à medida que eu caminhar nisso. Mas ninguém vai conseguir caminhar nisso se ele continuar vivendo com a sua própria forma de ser. Deixa eu ler o versículo aqui, que Paulo fala sobre isso também. Em Hebreus, capítulo 12. Olha o que Paulo diz. Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. O que Paulo está falando? Renuncie a si mesmo, abrace o projeto divino, fixa em Jesus, que é a promessa, e caminhe. Por quê? No final tem uma alegria. Qual alegria? A promessa. A promessa está à disposição para aqueles que estão firmemente olhando para Jesus, abriram mão de si mesmo, não querem mais ser do jeito que era, e querem ser como Jesus, e estão prontos, estão preparados, bem dispostos a fazer aquilo que Jesus disse para fazer. Foi o que Abraão fez. Abraão, em Ur dos Caldeus, olhou para a promessa, creu e fez. Saiu, partiu, foi se desprendendo, até que se tornou completamente como o Senhor. Em fé, ele decidiu. Em obras, ele caminhou, fazendo, praticando aquilo que Jesus faz e pratica. O que Jesus fez aqui nesse mundo? Quantos supermercados Jesus gerou? Quantas empresas ele criou? Quantos campos de lavoura ele plantou? Naturalmente, nenhum, zero. O que ele fez? Ministrou a palavra. Evangelizou, pregou, salvou, curou, edificou vidas. Esse era o foco do Senhor. Quando eu estou seguindo a promessa, é assim. Deixa eu te dar um exemplo. Zanil, minha esposa estava por aí? Não. Ela está aí dentro? Vê se ela está aí. Então veja. Como eu disse, a Bíblia é uma história completa. Você não vai encontrar contradição no Velho Testamento e no Novo. Você tem um complemento. Você tem coisas que se completam. Então, nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus visível? Jesus, a exata expressão de Deus Pai. O homem escolheu um outro caminho, e depois outros continuaram nesse caminho, seguindo o Senhor. A história vem assim, mas tudo gira em torno de Jesus. Então, no Velho Testamento, os homens de Deus, as mulheres de Deus olhavam para Jesus e seguiam. Só que eles seguiam uma promessa que haveria de vir. No Novo Testamento, a promessa chegou. Jesus, palpável, tocável, podia tocar, podia ver. É assim? Nossa, é assim que fala, é assim que faz. Podia abraçar, podia beijar, podia estar junto, podia olhar e se inspirar. E aí depois termina a palavra de Deus na Nova Jerusalém, onde todos aqueles que resolveram seguir após Jesus se tornaram como ele. E aí todos perfeitos entraram na Nova Jerusalém, que é o organismo perfeito. Para quê?
para a eternidade afora. O que é que nós vamos fazer a partir de lá? A Bíblia não fala. Só que a Bíblia diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, mas tem uma coisa, nesse lugar, e o que nós vamos fazer, não há mais lágrima. Isso significa o quê? Não existe sofrimento, é só alegria. Tem um irmão aqui na igreja, todas as vezes que eu encontro com ele, e aí, irmão, tudo bem? Só alegria. Qualquer coisa que você perguntar para ele, fala, só alegria. Ele chama Edson, mas aí a gente chama ele de só alegria. Porque ele só fala isso. Ele entendeu o que é a vida cristã. Ele fala, só alegria, com Deus não há perdas. É assim que ele fala. Eu amo ouvir isso, porque ele entendeu o que é a palavra de Deus. Esse é o rumo, esse é o final de tudo. Então, o que Abraão fez é o que eu e você temos que fazer. Só que o Novo Testamento fica mais claro ainda. E hoje é dia de ceia. O que é dia de ceia? É o dia que você fala para o Senhor, eu quero seguir após o Senhor. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero abraçar esse propósito perfeito de Deus. E eu nunca quero perder Jesus de vista. Como disse um grande homem de Deus, você pode não saber para onde você está indo, mas você tem que ter certeza que está seguindo Jesus. Porque Ele é a promessa. Pergunta para o seu irmão, você quer a promessa ou você quer uma bênção? A ceia é a hora que você fala para Deus, eu quero a promessa. Eu estou aliançado com o reino de Deus. Eu tenho disposição de abrir mão da forma como eu vivo. Quer chamar a equipe de louvor aqui? O pessoal que vai distribuir a ceia. Enquanto isso, eu quero continuar compartilhando com você. Então veja, irmãos. Deixa o pessoal se organizar, liberar os elementos da ceia, mas você olha aqui para mim. Então, às vezes, a promessa do Senhor na sua vida não está acontecendo completamente. E às vezes você está em dúvida. Às vezes você está achando que alguma coisa está falhando. Às vezes você está pensando assim, eu acho que Deus faz acepção de pessoas. Ou será que eu estou no lugar certo? Porque a promessa não se cumpre. Mas para a promessa se cumprir, é necessário negar a si mesmo, matar o problema pai. É necessário abraçar o propósito e olhar firmemente para o Jesus que é a promessa. Enquanto você pega os elementos da ceia, eu quero que você feche seus olhos e ore. Fale para Deus o que você quer. Sabe, assuma a sua aliança com Deus. Não fique batendo na porta de Deus por causa de uma bênção, mas fala que você quer a promessa, você quer o todo. E fala que você quer segui-lo. Após Ele, você quer ir após Ele. Que você está disposto a matar esse problema, Pai. Que você está disposto a abraçar o propósito divino. Que você quer seguir olhando firmemente para Ele. Diga isso para Ele enquanto você está aí com os elementos na mão, ou enquanto está esperando para receber. Enquanto a equipe de louvor toca e canta, você ora, não perca o momento. É um momento importante. É um momento de decisão, de escolha. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar a promessa completamente. Ele não quer te dar um gomo de laranja, Ele quer te dar a laranja inteira. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória.
Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com o meu respirar, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com um desejo santo, queima o fogo santo. Irmãos, nós vamos cantar essa música. Eu queria que você fizesse dela a sua oração. Se você sabe a letra de cor, feche seus olhos, vamos cantar. Se você não sabe, olha a sua letra, veja a frase. Faça dessa música a sua oração ao Senhor agora. Vamos todos ficar de pé. Ore a Deus. É um momento importante na sua vida. É um momento que faz a diferença na sua vida. Então cante essa música com fé, com entrega, sendo a sua oração ao Senhor. Vamos cantar. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me, enche-me, cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com o meu respirar.
Levanta o pão. Faça uma oração comigo agora. E diga assim: Senhor Deus, obrigado, porque as palavras da vida eterna desceram dos céus e foi partido naquela cruz. E por isso eu posso me alimentar, me fortalecer, ser edificado para toda a eternidade. Obrigado, ó Deus, pela obra do Calvário, porque cada dia mais eu me fortaleço no Senhor e creio que eu estou conquistando toda a tua promessa para a minha vida. Pega o cálice agora, levanta e diga assim: Senhor Deus, obrigado, porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz me purificou de todo o pecado. Hoje eu sou livre de todo o pecado. Hoje eu sou santo para viver essa nova vida em Ti. Obrigado, ó Deus, porque esse sangue me tornou um vencedor. Esse sangue me tornou um vencedor eterno. Obrigado, ó Deus, pela obra do Calvário, em nome de Jesus. Tome a sua ceia, primeiramente você e Deus, renova a sua aliança, e depois você compartilha com seus irmãos que estão à sua volta. Irmãos, nós estamos encerrando. Se você quer ir após Jesus, firme, olhando para a promessa, que ela é toda sua, porque Deus o diz. Deus te abençoe.